Olá pessoal, tudo bem? Eu sou André Tesser, você está aqui de novo no nosso canal Dialogando Direito e a gente vai voltar a conversar sobre um assunto que a gente já falou aqui, sobre processo civil, sobre recursos, mas num Pílulas de Diálogo que nós fizemos, e vocês têm acompanhado, está muito legal esse acompanhamento de vocês com a gente lá no Pílulas, eu comentei sobre pré-questionamento e algumas pessoas falaram, eu quero um vídeo a mais sobre isso, né? Por exemplo, meu grande amigo Matheus Morosini comentou lá, eu quero ver ali um vídeo sobre pré-questionamento nos embargos de declaração, como é que funciona o tratamento dessa questão, e eu resolvi trazer essa discussão para cá, para que a gente possa aí trabalhar um pouquinho no vídeo um pouquinho mais aprofundado, como a gente faz aqui no nosso canal do YouTube. Mas não se esquece, você que está chegando agora, já de se inscrever no canal, já aperta o sininho para saber que tem vídeo novo subido. Eu vou falar de novo isso lá no final, você já sabe, já está mega acostumado com isso. Mas não esquece, já se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha, para a gente poder seguir aqui. Mas voltando a falar do pré-questionamento então, ou tratando disso com vocês, lembrem, para a gente fazer um balizamento, e eu quero tratar especificamente com vocês aqui da diferença de tratamento do pré-questionamento como requisito específico de cabimento do recurso extraordinário e do recurso especial e a diferença de tratamento que cada uma das cortes superiores no Brasil dá para o tema, seja o STJ, seja o STF. Vamos falar disso e brevemente eu quero, e é importante eu acho a gente, antes de entrar no tópico específico dessa nossa conversa, fazer algum balizamento rápido sobre o pré-questionamento. Bom, a gente já comentou com vocês sabem disso, mas vale lembrar e repetir, o pré-questionamento é um requisito fundamental, específico, e especial, portanto, para a admissibilidade dos recursos de natureza extraordinária, quais sejam o recurso especial perante o STJ e o recurso extraordinário perante o STF, aqui no ordenamento jurídico brasileiro. Essa ideia do pré-questionamento como requisito específico, ela deriva ou decorre da expressão chamada, ou da expressão, eu vou colocar aqui entre aspas, questão decidida, que se encontra tanto no artigo 102, inciso 3 da Constituição, quando lá se fala do cabimento do recurso extraordinário, quanto no artigo 105, inciso 3 da Constituição, quando se fala do cabimento do recurso especial. E ela consiste exatamente na necessidade que a questão federal para o recurso extraordinário e a questão constitucional para o recurso extraordinário e a questão federal para o recurso especial tenham sido debatidas e discutidas na instância recorrida para que seja possível a atuação tanto do STJ quanto do STF, mediante aí os recursos especial e extraordinário, respectivamente. Ou seja, para que haja decisão, para que haja atuação do STF e do STJ sobre a verificação de como foi decidida a questão federal ou constitucional na instância de origem, é preciso, óbvio, que essa questão tenha sido debatida e discutida na instância de origem. E, portanto, essa expressão questão decidida, que se encontra lá na Constituição, como a gente falou, é o que marca aí a necessidade do pré-questionamento. Isso, então, evita que seja levado a conhecimento e discussão, portanto, no STJ ou no STF, questão federal ou constitucional que não tenha sido objeto de análise na instância recorrida, permitindo, portanto, que de fato, tanto o STJ quanto o STF façam um controle dessa decisão, dessa forma de resolver a questão federal ou constitucional, seja sob o prisma da legalidade estrita, no caso do STJ, ou seja sob o prisma da constitucionalidade, no caso do STF. No âmbito do STJ, lá perante o Superior Tribunal de Justiça, então, a súmula 211 da Corte estabelece que é inadmissível o recurso especial quanto à questão que, mesmo se tiver sido opostos, mesmo a despeito, então, da oposição dos embargos de declaração, não tenha sido apreciada pelo Tribunal ACO. Essa leitura aqui, claro, uma interpretaçãozinha ou uma dicção rápida da súmula 211, determina que, mesmo que a parte tenha feito os embargos de declaração para fins do pré-questionamento perante a instância de origem,
Caso o tribunal de origem não tenha se manifestado sobre a questão federal suscitada e que se pretende discutir no recurso especial, caso o tribunal não tenha se manifestado sobre isso, não cabe o recurso especial. Nesse caso aqui, portanto, há um reforço à necessidade daquilo que a doutrina brasileira chama de pré-questionamento explícito, exigindo que a matéria ou a questão tenha sido claramente debatida e decidida nas instâncias inferiores. Esse é o entendimento, então, no âmbito do STJ, mas no STF, por incrível que pareça, ou por incrível que pareça não, mas curiosamente, vamos dizer assim, no STF, o tratamento da questão ele é mais flexível. Porque no STF, a súmula 282 determina que é inadmissível o recurso extraordinário quando não ventilada na decisão recorrida a questão federal suscitada. E aí, a súmula 356 do STF complementa também esse entendimento, dizendo o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos de declaração, não pode ser objeto de recurso extraordinário, a faltar aí o requisito, então, do pré-questionamento. O entendimento que se pode extrair dessas duas súmulas em conjunto é, como a gente percebe já na própria dicção desses dois textos consolidados, em comparação ao que se entende no STJ, é mais flexível porque no STF basta que você tenha interposto os embargos de declaração e aí, independentemente ou não da manifestação do Tribunal de Origem sobre a questão constitucional, se entende pré-questionada a matéria para fins do recurso extraordinário. Vejam então a diferença. No STJ, né, veio o acórdão lá do tribunal, por exemplo, do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Você interpôs os embargos de declaração pretendendo a discussão de questão federal que você quer levar a discussão também perante o STJ mediante recurso especial. Se o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná não enfrentar a questão no julgamento dos embargos de declaração, você não pode considerar a questão pré-questionada para fins do especial. Agora, se a gente estiver falando do recurso extraordinário, basta a interposição dos embargos de declaração para que, à luz do entendimento consolidado no STF, seja compreendida a existência e, portanto, esteja presente o pré-questionamento. Então, nesse caso, é quando se pode falar, ao contrário do que se fala no STJ, e aí também à luz de uma construção de terminologia doutrinária, que no STF se admite, portanto, o pré-questionamento implícito, nesse caso. E aqui nós vamos além um pouquinho para falar também daquilo que a doutrina chama de pré-questionamento numérico, né? Que vai, inclusive, não só no caso do pré-questionamento explícito lá perante o STJ, mencionar a questão federal, mas os próprios dispositivos de lei que se dizem violados ou que se pretendem discutir, ou cujo entendimento, ou sobre os quais esse entendimento se pretende discutir perante o STJ. Então notem essa diferença que a gente tem entre o entendimento que se faz sobre o pré-questionamento no âmbito do STJ, mediante a interposição de embargos de declaração, e o entendimento que se tem perante o STF. No primeiro caso, né, no STJ, lembrem, é preciso que o Tribunal de Origem se manifeste sim, inclusive nos acordos do embargo de declaração que foram opostos. Agora, no caso do STF, basta necessariamente o levantamento, a discussão dessa questão perante os embargos de declaração. O STF vai entender mais ou menos que a parte oportunizou ao tribunal a manifestação sobre a questão constitucional e o tribunal se opôs. Tá, André, mas como é que fica isso na prática? Na prática é o seguinte, imagine que de um mesmo acórdão, isso pode acontecer, de um mesmo acórdão ou em acordos diferentes, enfim, tanto faz. Estamos pegando um exemplo só aqui. No mesmo acórdão, haja uma questão federal a ser discutida no recurso especial e uma questão constitucional a ser discutida perante o STF. A parte faz os embargos de declaração para essas duas discussões. E o tribunal dá aquele despacho, ou aquele julgamento, ou sai aquele acórdão padrão dizendo que o Tribunal de Origem não é obrigado a responder sobre todas as questões suscitadas pelas partes se tiver feito o julgamento completo da lide, blá blá blá, etc. Muito bem. Perante o STJ,
esse acórdão dos embargos de declaração que não enfrenta a questão federal não configura o pré-questionamento e não permite a interposição do recurso especial. Não permite a interposição do recurso especial em relação à violação daquele dispositivo de lei federal que você pretendia discutir. Agora, cabe nesse caso aqui o recurso especial pela negativa de vigência ao artigo 1022, inciso 2 do Código de Processo Civil, que é o artigo que trata aí do cabimento dos embargos de declaração no caso de omissão, que é o que normalmente se faz, né? Se dizendo que o tribunal não se manifestou sobre aquela questão, portanto, resta omisso, ele deveria se manifestar sobre a questão federal. Só que no caso da questão constitucional, feitos os embargos de declaração, já há pré-questionamento e já estaria pronto para ser interposto o recurso extraordinário diretamente para discutir a questão constitucional aqui. Importante para a gente concluir essa conversa toda, é fundamental lembrar então que o pré-questionamento é um requisito essencial de cabimento dos recursos de natureza extraordinária, especial extraordinário, a exigir que as instâncias ordinárias tenham, de fato, enfrentado a questão federal ou constitucional, tenham tido pelo menos a oportunidade de fazer isso, para que se considere pré-questionada a matéria, entendendo essas diferentes percepções, né, e entendimentos que o STJ e o STF têm sobre o pré-questionamento, independente aí de se compreender na forma implícita ou na forma explícita. De maneira a garantir que o STJ e o STF possam cumprir a função constitucional que lhes foi assegurada e determinada pela Carta Magna, qual seja a função constitucional de determinar a uniformização do entendimento e aplicação do direito federal ou do direito constitucional no âmbito do STJ e do STF, respectivamente. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha conseguido aqui traduzir rapidamente ou resumir nessas linhas aqui, nessas palavras, o que a gente conversou sobre o pré-questionamento e a diferença de entendimento no STJ e no STF. Espero então que tenha sido proveitoso para vocês. Não esqueçam de se inscrever no canal, apertar o sininho para saber que tem vídeo novo subindo, para a gente continuar dialogando direito. Valeu!